Moby Dick, obra de Herman Melville, parte 2. Senhor, que tipo de sujeito é esse? Ele sempre chega assim tão tarde. Já era quase meia-noite, quando fiz essa pergunta ao estalajadeiro. O estalajadeiro riu de novo, seu riso magro, e parecia divertir-se extraordinariamente com algo que estava além da minha compreensão. Não, disse ele, esse aí acorda com as galinhas, deita cedo e levanta cedo. É o passarinho que encontra a minhoca primeiro, mas hoje ele saiu a negócios. E não sei por que diabos está demorando, a não ser, talvez, que não tenha conseguido vender sua cabeça. Vender a cabeça? Que história de louco é essa que o senhor está a me contar? Meu sangue começava a esquentar. O senhor quer dizer, estalajadeiro, que esse arpoador está mesmo envolvido nesta abençoada noite de sábado, ou melhor, nesta já manhã de domingo, com a tarefa de vender a sua cabeça na cidade? Isso mesmo, disse o estalajadeiro. E eu disse para ele que não dava, que o mercado está lotado. De quê? Exclamei. De cabeças, é claro. Já não tem cabeças demais no mundo? Vou lhe dizer uma coisa, senhor. Eu falei com calma. É melhor o senhor parar de tentar me enrolar com essa história. Não sou mais nenhuma criança. Pode ser, pode ser. E pegou um pedaço de lenha que fez de palito. Mas acho que a coisa vai ficar preta se o arpoador ouvir você difamando a cabeça dele. Vou arrebentar com ela, disse eu, deixando-me levar pela raiva dessa misórdia incompreensível do estalajadeiro. Já quebrou, disse ele. Quebrou, disse eu. Quebrada, o senhor quer dizer. Claro, é por isso que ele não consegue a venda, eu acho. Senhor, disse eu aproximando-me, tão frio quanto o Monte Hecla, numa tempestade de neve. Senhor, pare de palitar os dentes. O senhor e eu precisamos nos entender, e isso também sem demora. Eu venho à sua casa e lhe peço uma cama. O senhor me diz que pode me dar apenas metade, que a outra parte pertence a um certo arpoador. E sobre este arpoador, que ainda não vi, não conheço, o senhor insiste em contar as histórias mais absurdas e fantásticas, tentando-me provocar algo do tipo, um sentimento constrangedor em relação ao homem que o senhor designou como meu companheiro de quarto. Uma relação que é extremamente íntima e confidencial. Peço-lhe agora que fale logo e conte quem é esse arpoador e se estarei seguro, em todos os sentidos, passando a noite com ele. Em primeiro lugar, gostaria de pedir-lhe a bondade de desmentir essa história de vender a sua própria cabeça, que, se for verdadeira, é uma prova que esse arpoador é absolutamente louco, e eu não tenho vontade nenhuma de dormir com um louco. E você, senhor, você, quero dizer, estalajadeiro, o senhor, ao tentar induzir-me a isso, conscientemente, torna-se passível de processo criminal. Bom, disse o estalajadeiro, enchendo o peito com uma lufada de ar, esse é um sermão bastante comprido para um cara que dá umas aplainadas de vez em quando. Mas vai com calma, que esse arpoador de quem estou falando chegou agora dos mares do sul. Lá ele comprou um monte de cabeças embalsamadas da Nova Zelândia. Muito curioso, sabe? E vendeu todas, menos uma. E é essa que ele ia tentar vender hoje, porque amanhã é domingo. E não ia ficar bem vender a cabeça de gente na rua quando as pessoas vão para a igreja. Ele quer ir no domingo passado, mas eu parei ele saindo pela porta com as 4 cabeças presas numa corda, parecendo uma réstia de cebolas. Este relato esclareceu o mistério antes incompreensível e mostrou que o estalajadeiro, afinal de contas, não estava querendo zombar de mim, mas, ao mesmo tempo, o que eu devia achar de um arpoador que passava o sábado à noite na rua, chegando ao domingo sagrado envolvido num negócio tão canibal quanto vender cabeças de idólatras mortos. Pode acreditar em mim, senhor, esse arpoador é um homem perigoso. Pague em dia, foi a resposta do estalajadeiro. Mas venha, está ficando muito tarde. Você já deve ter lançado âncora. É uma cama boa. Sal, minha esposa e eu
dormimos naquela cama na noite em que juntamos os trapos. Tem bastante lugar para dois se chutarem à vontade nessa cama. É uma cama enorme. Ora, antes de abandonar essa cama, Sal colocava o nosso Sam e o pequeno Johnny no pé dela. Mas uma noite eu estava sonhando e me esparramando, e sei lá como o Sam caiu no chão e quase quebrou o braço. Depois disso, a minha esposa disse que não dava mais. Vem, vou mostrar rapidinho. Dizendo isso, o estalajadeiro acendeu uma vela, aproximou-se de mim e ofereceu-se para mostrar o caminho, mas eu estava indeciso. Quando, ao ver o relógio no canto, ele exclamou: Vixe, já é domingo de fato, hoje o arpoador não vem mais, deve ter decidido vender em outro lado. Vamos ver. Crê, não vem, meu amigo? Considerei a questão por um momento e então fomos escada acima, e eu fui conduzido a um quarto pequeno, frio como um marisco, mobiliado de fato, com uma cama prodigiosa, tão grande que caberiam bem 4 arpoadores dormindo lado a lado. Pronto, disse o estalajadeiro, colocando a vela numa arca de viagem, velha e avariada, que servia ao mesmo tempo de lavatório e de mesa. Pronto, agora fica aí à vontade, boa noite. Ao me virar, depois de olhar a cama, ele tinha já desaparecido. Dobrei a colcha e me debrucei sobre a cama. Embora não fosse das mais elegantes, resistiu ao exame razoavelmente bem. Olhei então ao redor do quarto e, além do colchão e da mesa de centro, não via nenhuma mobília que pertencesse ao local, a não ser por uma estante rústica, as 4 paredes e um arpoador decorado. E, além do colchão e da mesa de centro, não via nenhuma mobília que pertencesse ao local, a não ser por uma estante rústica, as 4 paredes e um aparador decorado com a representação de um homem ferido e uma baleia. Dentre as coisas que não pertenciam necessariamente ao quarto, havia uma rede enrolada em corda, jogada a um canto, e também uma grande sacola de marinheiro guardando as roupas do arpoador, sem dúvida, em lugar de uma mala. Da mesma forma, havia um pacote com anzóis esquisitos de ossos de peixe na prateleira acima da lareira e um arpão grande na cabeceira da cama. Mas o que é isso em cima da arca? Peguei e segurei perto da luz. Senti, cheirei e tentei de todos os modos chegar a uma conclusão satisfatória a respeito daquilo. Não consigo compará-lo com outra coisa senão com um capacho ornamentado nas bordas com penduricalhos, mais ou menos como os espinhos rajados de um ouriço num mocassim indígena. Havia um buraco com um corte no meio do capacho, com os ponchos sul-americanos, mas seria possível que um arpoador sóbrio usasse um capacho e desfilasse pelas ruas de uma cidade cristã nesses trajes? Vesti-o para experimentar. Ele pesava como chumbo, sendo estranhamente grosso e áspero, e achei que também estava um pouco úmido, como se o misterioso arpoador o tivesse usado num dia de chuva. Fui vestido assim até um caco de espelho preso à parede. Nunca vi nada como aquilo em minha vida. Tirei-o com tal pressa que fiquei com um torcicolo. Sentei-me do lado da cama e comecei a pensar sobre esse arpoador que vendia cabeças e sobre seu capacho. Depois de pensar por algum tempo na cama, levantei-me, tirei minha jaqueta e fiquei de pé no meio do quarto, pensando. Tirei então meu casaco e fiquei pensando mais um pouco em mangas de camisa. Mas comecei a sentir frio porque estava quase pelado. Lembrei-me do que o estalajadeiro dissera, que o arpoador não voltaria mais naquela noite, e como era tão tarde, sem mais cerimônia, tirei as calças e as botas e, soprando a vela, joguei-me na cama, confiando-me aos cuidados do céu. Não sei se aquele colchão estava cheio de sabugos ou de cacos de cerâmica, mas o fato é que
fiquei me revirando por muito tempo sem conseguir dormir. Por fim, deslizei numa soneca leve e estava quase pronto para partir rumo à terra do cochilo, quando ouvi o som de passos pesados no corredor e vi uma luz fraca e trêmula por debaixo da porta do quarto. Deus me ajude, pensei. Deve ser o arpoador, o infernal vendedor de cabeças. Mas fiquei deitado, absolutamente imóvel e decidido a não dizer uma palavra até que ele falasse comigo. Com uma vela numa das mãos e a tal cabeça da Nova Zelândia na outra, o estranho entrou no quarto e, sem olhar para a cama, colocou sua vela bem longe de mim, num dos cantos do chão, e começou a desamarrar os cordões atados da grande sacola a que me referia antes por estar no quarto. Eu estava ansioso por ver seu rosto, mas ele o manteve virado por um tempo enquanto desatava a sacola. Terminado o serviço, virou-se e, valha-me Deus, que visão, que rosto! Era de um amarelo escuro, purpúreo, aqui e ali estampado com grandes quadrados enegrecidos. Sim, era exatamente o que eu havia pensado. Tratava-se de um péssimo companheiro de cama. Entrou numa briga, cortou-se horrivelmente e veio para cá direto do cirurgião. Mas, naquele momento, por acaso, ele virou o rosto na direção da luz e eu pude ver com clareza que os quadrados negros em seu rosto não podiam ser esparadrapos. De modo algum, eram manchas de um tipo ou de outro. Não entendi de imediato do que se tratava, mas logo me correu uma vaga ideia da verdade. Lembrei-me de uma história de um homem branco, um baleeiro também, que ao ser preso por canibais tinha sido tatuado por eles. Concluí que este arpoador, no decurso de suas longas viagens, devia ter encontrado uma aventura igual. Mas o que isso importa, pensei, afinal de contas. Pontuando aqui, que estranhos nessa localidade aí. Homem dormir junto com homem, alugava um quarto e ambos dormiam na mesma cama. A cama era grande, mas mesmo assim, que coisa esquisita. É apenas a sua aparência. Um homem pode ser honesto sobre qualquer tipo de pele. Mas o que pensar daquela estranha personagem? Claro que poderia ser apenas uma boa camada de bronzeado tropical, mas nunca ouvi falar de um bronzeado de sol que transformasse um homem branco num homem amarelo purpúreo. Mas eu nunca havia estado nos mares do sul, talvez o sol de lá tivesse efeitos extraordinários sobre a pele. Enquanto essas ideias pensavam sobre mim, passavam como relâmpagos, o arpoador continuava, sem nem me notar, mas depois de abrir a sacola com muita dificuldade, começou a revirá-la e tirou de dentro uma machadinha e uma carteira de pele de foca, ainda com os pelos. Colocou esses objetos na arca do centro do quarto e pegou a cabeça da Nova Zelândia. Uma coisa realmente pavorosa, e guardou-a na sacola. Tirou então o chapéu, um chapéu de castor novo, e eu quase gritei, de tanta surpresa. Não tinha cabelo na cabeça, nada que vale a pena comentar. Nada senão um tufo amarrado no topo. Sua cabeça calva, avermelhada, parecia uma caveira embolorada. Não estivesse o estranho ali entre mim e a porta, eu teria saído rápido por ela, mais depressa do que costumava correr. Mesmo assim, pensei em escapar pela janela, mas estávamos no segundo andar. Não sou covarde, mas não sabia o que pensar desse tratante avermelhado, vendedor ambulante de cabeças. A ignorância é mãe do medo, e vendo-me completamente confusa a respeito do estranho, confesso que tive tanto medo dele como se fosse o próprio diabo que tivesse entrado no meu quarto a horas mortas. Na verdade, tive tanto medo do homem que não tive coragem de dirigir-me a ele e perguntar-lhe sobre o que parecia inexplicável em sua figura. Enquanto isso, ele continuava ocupado em tirar a roupa e por fim descobriu o peito e os braços. Juro, pela primeira vez na vida, que é verdade que ali se viam os mesmos quadrados de seu rosto. Suas costas também estavam cobertas pelos mesmos quadrados escuros. Parecia que ele tinha estado numa guerra dos 30 anos e escapado numa camisa
de esparadrapos. Mas as suas pernas também eram marcadas, dando a impressão de que um bando de sapos verdes escuros corria pelos troncos de jovens palmeiras. Estava agora bem claro que ele devia ser algum selvagem abominável que tinha embarcado nos mares do sul numa baleeira e desembarcado nesta terra cristã. Tremi só de pensar nisso. Também era um vendedor de cabeças, talvez das cabeças de seus irmãos. Talvez gostasse da minha. Vale-me Deus, olha só essas machadinhas. Mas não havia tempo para temores, porque o selvagem logo começou a fazer algo que me deixou completamente fascinado e me convenceu de que ele devia ser mesmo pagão. Encaminhando-se para o seu casaco pesado, ou sobretudo, ou capote, que tinha pendurado numa cadeira, mexeu nos bolsos e tirou uma curiosa imagem pequena, deformada, corcunda e exatamente da mesma cor de um bebê de 3 dias nascido no Congo. Recordando a cabeça embalsamada, achei de início que esse bonequinho negro fosse mesmo um bebê de verdade, conservado de maneira semelhante. Mas ao ver que não era flexível e que brilhava como ébano polido, concluí que deveria ser apenas um ídolo de madeira, o que afinal verifiquei ser exato. O selvagem foi então em direção à lareira vazia, tirou o aparador forrado de papel e colocou a pequena imagem corcunda, como se fosse um pino de boliche, entre os suportes da lareira. O interior e os tijolos da chaminé estavam cobertos de fuligem, por isso achei que a lareira era um lugar muito apropriado para um santuário ou uma capela para esse ídolo do Congo. Fixei os olhos com muita atenção na imagem meio oculta, sentindo-me intranquilo nesse inteirinho. Mas, querendo ver o que se seguiria, primeiro ele pegou um punhado de aparas do bolso de seu capote que colocou com todo cuidado diante do ídolo. Depois, colocando um pedacinho de biscoito em cima e aproximando-se à chama da vela, transformou as aparas numa pira sacrificial. Então, depois de muito ir e vir, com os dedos sobre o fogo, o que pareceu tê-lo chamuscado bastante, conseguiu tirar o biscoito dali e, assoprando um pouco para tirar o calor e as cinzas, ofereceu delicadamente ao boneco. Mas o boneco parecia não gostar desse tipo de oferenda e não moveu os lábios. Todos esses procederes estranhos eram acompanhados por ruídos guturais ainda mais estranhos, feitos pelo devoto que parecia entoar uma ladainha ou algum salmo pagão, durante o qual seu rosto se contraía do modo mais artificial. Por fim, quando o fogo se extinguiu, ele pegou o ídolo sem cerimônia nenhuma e colocou-o de volta no bolso do capote com tão pouco cuidado que mais parecia um caçador guardando uma galinha morta. Todos esses procedimentos extravagantes aumentaram o meu receio e desconforto, e vendo que ele mostrava naquele momento sinais evidentes de por termos operações e ir para a cama onde eu estava, achei que estava na hora, era agora ou nunca, antes que ele apagasse a luz, de quebrar o encanto que me enfeitiçara por tanto tempo. Mas o tempo que gastei para pensar sobre o que dizer foi fatal. Pegando seu machado na mesa, ele examinou a cabeça por um momento e, segurando contra a luz com sua força no cabo, deu uma baforada, soltando grandes nuvens de fumaça de tabaco. No momento seguinte, a luz se extinguiu e este canibal selvagem, machadinha entre dentes, pulou na cama comigo. Gritei, não pude evitar, e ele, soltando um súbito grunhido de espanto, começou a me tatear. Balbuciando não sei o que, rolei para a parede, afastando-me dele, e supliquei-lhe, fosse ele o que ou que fosse, que ficasse calmo e me deixasse levantar e acender a vela de novo. Mas, por suas respostas guturais, percebi que ele mal compreendia o significado de minhas palavras. Que diabo é você? Perguntou por fim. Doga, você não fala? Você mata.
Dizendo isso, começou a brandir a machadinha perto de mim, no escuro. Peter Coffin, pelo amor de Deus, Senhor, gritei, Senhor, cuidado. Coffin, meu anjo da guarda, socorro. Fale, disse, fale quem a voz me ser, droga. Ou te mato, rosnou de novo o canibal, enquanto os movimentos horríveis da machadinha espalhavam as cinzas quentes do fumo sobre mim, a ponto de eu pensar que minha roupa de cama tinha pegado fogo. Mas graças a Deus, naquele momento, o estalajadeiro entrou no quarto com uma vela na mão e, pulando da cama, fui em sua direção. Não tenha medo, disse rindo de novo. Ele não tocará em um fio de cabelo. Pare de rir, gritei. Por que não me disse que o arpoador dos infernos era um canibal? Pensei que soubesse. Não lhe contei que vendia cabeças pela cidade? Mas deita na cama e dorme de novo. Olha aqui, Kekerg. Olha aqui, você sabe, eu sabe você. Esse homem dorme aqui, sabe? Mim sabe bem, grunhiu Kekerg, dando uma baforada em seu cachimbo, sentando na cama. Você entra aí, acrescentou, fazendo um gesto para mim com a machadinha e jogando as roupas para um lado. Não fez isso de um modo apenas educado, mas verdadeiramente amável e generoso. Fiquei olhando para ele por uns instantes. Com todas aquelas tatuagens, ele era um canibal com uma aparência limpa e decente. Porque eu tinha feito tanta história, perguntei a mim mesmo, o sujeito é um ser humano, assim como eu. Tem tanto motivo para me temer quanto eu tinha para ter medo dele. Melhor dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão bêbado, pensei. Senhor, disse eu, diga-lhe que guarde a machadinha ou cachimbo. Não gosto que um homem fume na cama do meu lado, é perigoso, além disso. Não me sinto seguro. Dito isto, o que é Keg? Ele obedeceu e de novo fez um gesto educado para que eu me deitasse e virou-se para um lado como se dissesse, não vou sequer tocar numa perna sua. Boa noite, Senhor, eu disse, pode ir. Deitei-me, nunca dormi tão bem em toda a minha vida como naquela noite. Bom, o pessoal fala tanto desse livro, Moby Dick, eu falei, vou ler esse livro. Até agora eu tô achando uma historinha meio imbecil, meio besta. Tanta gente enche a bola desse livro nas redes sociais, no YouTube, não havia lido esse livro antes. Imagine se esse pessoal lesse há 2000 anos, Chico Xavier, 50 anos depois, que é a continuação de 2000 anos, os romances de Ivone do Amaral Pereira, os romances da Zélia, esqueci o nome da autora, Ivone do Amaral Pereira, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, de tantas outras, os livros de Chico Xavier, como os livros de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, dão no mínimo de 1000-0 nesse livro aqui, qualquer um desses que eu citei. Eu estou lendo o livro aqui, mas até agora eu achei uma historinha muito boba, vamos ver se o livro melhora. Ao acordar na manhã seguinte, ao romper do dia, deparei-me com o braço de Kekerg largado sobre mim da forma mais carinhosa e afetuosa. Você teria pensado que eu era a esposa dele. A coxa era de retalhos, cheia de pequenos quadrados e triângulos, diferentes coloridos, e este braço dele inteiro tatuado, como um interminável labirinto de creta, sem que nenhuma das partes tivesse a mesma tonalidade, talvez devido ao fato de ele deixar o braço sem método, ora ao sol, ora à sombra, com as mangas irregulares arregaçadas. Este mesmo braço dele, quero dizer, parecia um pedaço daquela mesma coxa de retalhos. O pessoal fala de tantos livros maravilhosos, igual Crime e Castigo, de Dostoiévski. Eu li, que livro idiota! Está entre os maiores livros da história. Que livro bobo! O cara assassina 2 mulheres lá, o livro fica essa história inteira.
o cara arrumando subterfúgios para se desculpar do crime que ele cometeu, assassina uma mulher até que tinha, a coitada era meio boba, tinha problemas, e um crime covarde, um livro bobo, mas muito bobo, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Eu não sei de onde que as pessoas tiram que essas obras... Meu Deus do céu, se as pessoas lessem Amor e Ódio, da Ivone do Amaral Pereira, se as pessoas lessem Nas Voragens do Pecado, de Ivone do Amaral Pereira, mas dá de 1000-0 nesse livro. Eu não estou exagerando, não. Se tiver alguém aí ouvindo, leia Amor e Ódio. Baixa no YouTube, baixa Nas Voragens do Pecado e leia, para você ver que história que dá de 1000-0, né, em Crime e Castigo. Há 2000 anos de Emmanuel, mas é de 2000-0 em Crime e Castigo. 50 anos depois, que é a continuação há 2000 anos. As obras tantas obras aí me fugiu, Zilda Gama, lembrei, não é nada de Vera, não. É Zilda Gama. Qualquer obra da Zilda Gama, os romances dela, se você estiver ouvindo aí, baixe e lê os romances de Zilda Gama e de Ivone do Amaral Pereira, as obras de Chico Xavier, principalmente os livros de Emmanuel, uma idade 1000-0, nesses que eles falam que são clássicos aí, uma idade 1000-0. O único livro desses que eu li aí que o pessoal enche a bola, que eles falam que são maravilhosos, bárbaros, estupendos, que eu falo, é um livraço mesmo, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Sim, é um ótimo livro, mas ainda fica bem atrás dos livros aí que eu estou citando aí, há 2000 anos, 50 anos depois, Nas Voragens do Pecado, Amor e Ódio. Pega os livros aí da Zilda Gama também, ou os livros de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ou os livros tem um livro que chama, leia um livro que se chama Supremo Resgate, um que se chama Calvário Redentor. Anota todos esses livros, tem no Facebook, tem no Google para baixar. Anota Calvário Redentor e leia. Conta a história de uma família de leprosos, a mulher lá da China, a mulher pega lepra, eles trancam ela num porão. Aí o pai e o filho trancam ela no porão. Depois o pai e o filho também contraem lepra e é ela que cuida deles. E que obra lindíssima. Os beija-flores iam na janela dela. Tanto que ela era boa. Uma obra lindíssima chamada Calvário Redentor. E tantos outros livros. Esse pessoal, eles precisam conhecer esses livros. Precisam ver que são obras magníficas. Eles falam que Crime e Castigo é uma obra magnífica, que esse livro aqui, por enquanto, também é uma obra magnífica, pelo amor de Deus. A Montanha Mágica também, me fugiu o nome do autor, que falam que é espetacular. Eu estou lendo, já li, acho que umas 100 páginas até agora, eu não vi nada disso também. Repito, o livro que eu li aí, que esse pessoal fala que é fantástico, bárbaro, estupendo, que eu li até hoje, que corresponde, que não é isso tudo que fala também, é do Victor Hugo, Os Miseráveis. Sim, uma obra muito boa mesmo, Os Miseráveis. Mas não chega nem perto também de há 2000 anos, 50 anos depois, que é a continuação de 2000 anos, um livro como Nas Voragens do Pecado, mas não chega nem perto. Nas Voragens do Pecado, O Amor e Ódio, esse de Ivone do Amaral Pereira. Baixa, pega aí Romances de Emmanuel, baixa para você ler, você que está escutando aí. Não estou querendo converter ninguém, não, porque esses livros nem tocam em religião, não fala nada de religião, mas não tem nem comparação. Faça o seguinte, você pega o livro, faça o seguinte, pega Paulo e Estevão, PDF do livro Paulo e Estevão, baixa esse livro e começa a ler para você ver. Da primeira página você vê que já dá de 10-0 em qualquer desses livros, desses clássicos mundiais aí. Paulo e Estevão, faça isso, pega apenas Paulo e Estevão em PDF no Google, Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier. Se você pôr Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier em PDF, começa a ler. As 3 primeiras páginas que você lê, você vai ver que dá de 50.000-0 em Crime e Castigo, em qualquer desses clássicos aí que eles falam, que são maravilhosos, que são os grandes livros da não sei da onde, da história. Pelo amor de Deus. De fato, como o braço repousasse sobre a coxa, quando acordei, mal consegui distinguir uma coisa da outra.
tão bem as cores se fundiam, e era apenas pela pressão e pelo peso que eu podia dizer que Kierkegaard estava me abraçando. Minhas sensações eram estranhas. Deixe-me tentar explicá-las. Quando eu era criança, lembro-me bem de um certo caso similar ter me ocorrido. Se foi realidade ou se foi sonho, jamais consegui estabelecer inteiramente. Bom, se o livro ficar bom aqui, é óbvio que eu vou falar. Eu estava enganado. A obra Moby Dick é uma obra-prima, é fantástica, é óbvio que eu vou falar. Mas até agora eu estou achando uma grande bobagem isso aqui. E até é ruim eu falar isso, porque se tiver alguém ouvindo aí, não vai ter interesse em ouvir o livro áudio. Eu não sou mentiroso, eu tenho que falar a verdade. Isso aqui não se compara com Paulo Estevam, com há 2000 anos, com 50 anos depois. Mas não chega nem na unha do pé, por assim, entre aspas, né, dizendo que livro não tem pé, nem unha. É uma comparação. Os livros de Ivone do Amaral Pereira, os livros de Zilda Gama, isso aqui não chega nem perto, não pode nem se comparar. Para mim é um crime isso aqui, com qualquer livro de romances de Emmanuel, que são histórias lindíssimas da primeira à última página. O caso foi o seguinte: eu estava fazendo alguma travessura, acho que estava tentando subir pela chaminé, como eu tinha visto um pequeno limpador fazer poucos dias antes. E minha madrasta, que por um motivo ou outro sempre me dava umas chicotadas ou me mandava para a cama sem jantar, minha mãe puxou-me pelas pernas e mandou-me para a cama, embora fossem apenas 2 horas da tarde do dia 21 de junho, o dia mais longo do ano em nosso hemisfério. Senti-me horrivelmente infeliz, mas não podia fazer nada. Por isso, subi as escadas, fui para o meu quartinho no 3º andar, despi-me o mais devagar que pude para matar tempo e, com um suspiro amargo, meti-me entre os lençóis. Estava ali deitado, calculando com tristeza que ainda faltavam 16 horas para eu poder contar com a ressurreição. 16 horas na cama. Só de pensar nisso, sentia dores nas costas. E havia tanta luz, o sol brilhava na janela e ouvia-se o tropear das carroças nas ruas, o barulho de vozes alegres por toda a casa. Sentia-me cada vez pior. Por fim, me levantei e vesti, calçando meias, desci as escadas de mansinho e fui procurar minha madrasta. Jogando-me aos seus pés, roguei-lhe que me desse uma boa chinelada por meu mau comportamento. Tudo menos me condenara a ficar deitado na cama por um tempo tão imensamente longo. Mas ela era a melhor e mais conscienciosa das madrastas e fui obrigado a voltar para o meu quarto. Durante muitas horas fiquei ali deitado, bem acordado. Nunca em minha vida me senti tão infeliz, nem mesmo mais tarde, com as desgraças da vida que se seguiram. Por fim, devo ter cochilado quando tive um pesadelo complicado. Acordei devagarinho, meio sonolento ainda, abri os olhos e o quarto, que antes estivera iluminado pelo sol, naquele momento estava na mais completa escuridão. Naquele instante senti uma comoção percorrendo meu corpo. Nada se via e nada se ouvia, mas uma mão sobrenatural parecia ter tocado a minha. Meu braço estava sobre a colcha, e a forma ou fantasma sem nome, sem explicação e em silêncio, a quem aquela mão pertencia, parecia estar perto da minha cabeceira. Durante algum tempo, que me pareceu infinito, eu fiquei ali, deitado, paralisado de medo, sem coragem de tirar a minha mão, mas achava que, se conseguisse mexer um pouquinho, aquele feitiço horrível se quebraria. Não sei como essa impressão por fim me deixou, mas ao acordar na manhã seguinte, lembrei-me de tudo, com estremecimentos, e nos dias, semanas e meses que se seguiram, me perdi em tentativas para decifrar aquele enigma. Ainda hoje, ele me intriga. Se tiver alguém aí que gosta da obra Moby Dick, ficou chateado, sei lá, de eu ter falado isso, eu tenho poucos inscritos aí, mas se alguém, nossa, eu gosto tanto da obra, esse cara falando essas bobagens, mas me desculpe, mas até agora eu acho uma obra muito... Agora, a única parte que eu gostei foi essa história aqui, ó, o relato dele quando era criança aqui, desse personagem.
A única coisa que eu achei que interessante na obra aqui foi o relato desse relato, que ele foi para o quarto de castigo e que viu algo. Eu até agora achei uma obra muito boba. Ora, deixando de lado o medo horroroso, aquilo que senti ao contato com aquela mão sobrenatural sobre a minha é, em sua singularidade, muito semelhante ao que senti quando acordei e vi o braço pagão de Kekeg por cima de mim. Mas pouco a pouco fui recordando todos os acontecimentos da noite passada e, por fim, a comicidade da situação prevaleceu. Tentei tirar seu braço, desfazer seu abraço de noivo, mas, como ele estava dormindo, ele me abraçava com força, como se nada além da morte pudesse nos separar. Tentei acordá-lo. Kekeg, mas sua única resposta foi um ronco. Virei-me de lado e era como se houvesse uma coleira de cavalo em meu pescoço. De repente senti um leve arranhão. Tirei a colcha e vi que a machadinha dormia ao lado do selvagem, como se fosse um bebê com cabeça de machado. Que situação mais embaraçosa, pensei. Deitado na cama, em uma casa estranha, em pleno dia, com um canibal e uma machadinha. Kekeg, pelo amor de Deus, Kekeg, acorde. Por fim, a força de me agitar e de me protestar contra os inconvenientes de ser abraçado por um homem de modo matrimonial, consegui obter um resmungo e dentro, em pouco, ele tirou seu braço sacudindo-se como um cachorro terra nova que saísse da água. Sentou-se na cama, ereto, com uma estaca, olhou para mim, esfregou os olhos como se não lembrasse bem como eu havia chegado lá, ainda que começasse a despertar em sua mente uma vaga ideia sobre minha presença. Estou até, como está visível, tendo dificuldade de ler esse livro, que é umas coisas muito sem sentido, que eu não estou acostumado a umas coisas muito... uma história muito sem pé nem cabeça, por enquanto, né? Enquanto isso, eu estava deitado em silêncio, olhando para ele sem mais nenhum receio, ocupado a observar uma criatura tão curiosa. Quando, por fim, se fez luz em seu cérebro sobre quem era seu companheiro de cama e, de certo modo, ele se resignou com o fato, saltou da cama para o chão e, usando sinais e ruídos, fez-me entender que, se ainda me agradasse, ele se vestiria primeiro e desejaria o quarto para eu me vestir depois. Dadas as circunstâncias, achei a proposta de Kekeg muito civilizada. Digam o que quiserem, mas a verdade é que os selvagens têm um senso inato de delicadeza. É maravilhoso como são polidos nas coisas essenciais. Faço esse elogio especial a Kekeg, porque ele me tratou com tanta amabilidade e consideração, ao passo que eu fui descortês. Fiquei olhando para ele da cama, observando todos os movimentos que fazia durante sua toilette matinal. Naquela hora, minha curiosidade foi mais forte do que minha boa educação. De resto, não é todos os dias que se encontra um homem como Kekeg, e seus modos eram dignos de atenção especial. Começou a vestir-se pela cabeça, colocando seu chapéu de castor, que, diga-se de passagem, era bem grande. Depois, ainda sem calças, calçou pelo quarto suas botas. O porquê, por Deus, eu não sei, mas seu próximo movimento foi se enfiar botas na mão, chapéu na cabeça e embaixo da cama, quando, depois de diversos suspiros e gemidos, me convenci de que estava vestindo as botas. Embora que eu saiba, não haja lei alguma determinando que um homem deva calçar suas botas fora do alcance da vista de outros. Mas veja bem, que Kekeg era uma criatura num estado de transição, nem lagarta nem borboleta. Era civilizado bastante para exibir propositadamente seu exotismo do modo mais estranho. Sua educação ainda não terminara, ainda não havia se formado. Se não fosse um tanto civilizado, muito provavelmente não teria se preocupado com as botas, mas, se não fosse ainda um selvagem, nunca teria sonhado em ir para debaixo da cama para vesti-las.
Por fim, apareceu com o chapéu amassado e amarrotado bem em cima dos olhos e começou a claudicar pelo quarto, fazendo ranger as botas como se, não estando acostumado a usá-las, seu par perfeito de couro de vaca, úmido e cheio de vincos, provavelmente não havia sido feito sob encomenda. Apertasse e atormentasse os primeiros passos que dava no frio da manhã. Observando então que não havia cortinas na janela e que, sendo a rua muito estreita, a casa da frente ocupava toda a vista do quarto, e notando que Kekeg fazia um papel indecoroso, andando de um lado para o outro, vestindo apenas o seu chapéu e suas botas, pedi-lhe, de melhor maneira, que acelerasse sua toilette e que vestisse sua calça o mais depressa possível. Ele obedeceu e começou a se lavar. Naquela hora da manhã, qualquer cristão teria lavado o rosto, mas Kekeg, para meu assombro, ficou satisfeito em restringir suas abluções a peito, braços e mãos. Depois vestiu o colete, pegou um pedaço de sabão em cima da mesa do centro, que servia de lavatório, mergulhou na água e começou a ensaboar o rosto. Fiquei observando para ver onde guardava a sua navalha, quando, vejam só, ele pegou o arpão da cabeceira da cama, retirou o longo cabo de madeira, desembaiou a ponta, afiou um pouco na bota e, dirigindo-se ao pedaço de espelho na parede, começou a raspar, ou melhor, a arpoar vigorosamente o rosto. Pensei comigo, Kekeg, isso é o que se chama de fazer desfeita uma lâmina Rogers. Mais tarde, porém, isso deixou-me de surpreender, quando fiquei sabendo que a ponta do arpão é feita de uma fina têmpera de aço e que seu fio é conservado aguçado e liso. O resto de sua toilette logo terminou e ele saiu orgulhoso do quarto, vestindo sua grande jaqueta de comandante e usando seu arpão como um bastão de marechal. No café da manhã, segui depressa seu exemplo, e ao entrar no bar, aproximei-me com alegria do estalajadeiro sorridente. Não lhe guardava rancor, apesar de ele ter se divertido e não pouco a minhas custas, no caso de meu companheiro de cama. No entanto, uma boa risada é algo poderoso, algo bom e raro. O que mais existe é de se lastimar. Por isso, quando um homem dá motivos para que os outros riam, é melhor que não hesite, que permita agirem consigo desse modo e haja, por sua vez, com alegria. Se esse mesmo homem tiver algo de muito engraçado nele, é certo que vale mais do que se pensa. O bar estava cheio de hóspedes que tinham chegado na noite anterior e que eu ainda não havia observado atentamente. Eram quase todos baleeiros, imediatos, segundo oficiais, terceiros oficiais, carpinteiros navais, toneleiros navais, ferreiros navais, arpoadores e guardas. Um grupo musculoso e bronzeado, com barbas bastas, um bando hirsudo e desgrenhado, todos usando jaquetas de marinheiro no lugar de roupões matinais. Sei não, tô achando que esse Herman Melville era meio uma bichona, meio bichona pelo jeito que ele retrata aqui os homens. Você perceberia com facilidade há quanto tempo cada um deles desembarcara. O rosto saudável desse jovem trazia a cor de uma pera tostada ao sol. É lógico que um autor ele vai escrever, mas eu estou falando da forma com que ele fala, assim, sei lá. Acho que esse Herman Melville era gay, mas não tem nada a ver também se era, se não é. O problema é o livro, que até agora eu não vi nada demais no livro, que todo mundo, esses pessoalzinho de YouTube aí enche a bola, diz que é uma obra de arte, que está entre os clássicos, mas, nossa, vi uma cidadã falando hoje, meu Deus, dá um livro espírita para essa cidadã ler, ela vai ver o que é um livro espírita. Os bons, né, que tem alguns também que são ruins, como Há 2000 anos, 50 anos depois, são maravilhosos. Paulo Estevam e tantos outros.
O rosto saudável desse jovem trazia a cor de uma pera tostada ao sol e poderia estar cheirando quase que almíscar. Não devia fazer sequer 3 dias do desembarque de sua viagem para a Índia. O homem ao lado dele era uns poucos tons mais claro. Você diria que havia nele um toque de pau cetim. Na pele, um terceiro. Havia vestígios de um colorido tropical, de um terceiro, mas um pouco desbotado. Sem dúvida havia trabalhado semanas inteiras em terra, mas quem podia mostrar um rosto como o de Kekeg, que com suas barras de varais tonalidades parecia a vertente ocidental do Andes, exibindo em seu plano climas dos mais antagônicos, zona por zona. Ó, comida! Gritou o estalajadeiro, escancarando uma porta e convidando-nos a tomar café. Dizem que os homens que viram o mundo graças a tanto ficam muito à vontade, muito controlados quando em companhia, mas não é sempre assim. Lady Ard, o famoso viajante da Nova Inglaterra, e Mungo Park, o escocês, de todos os homens na sala de visita, esses possuíam a mais baixa autoconfiança. Mas talvez o fato de atravessar a Sibéria num trenó puxado por cachorros, como fez Lady Ard, ou fazer uma longa caminhada solitária com o estômago vazio no coração negro da África, que foi o maior dos feitos do pobre Mungo, esse tipo de viagem, digo, pode não ser a melhor maneira de adquirir um grande traquejo social, mas na maioria dos casos é algo que se obtém em qualquer lugar. Essas reflexões surgiram porque depois de estarmos todos sentados à mesa e de eu ter me preparado para escutar algumas histórias interessantes sobre a pesca de baleias, para minha não pequena surpresa, quase todos permaneceram em profundo silêncio. E não apenas isso, pois também pareciam acanhados. Sim, aqui havia um bando de lobos do mar, muitos deles, sem o menor acanhamento, abordavam grandes baleias em alto mar, inteiramente estranhas a eles, e duelavam de morte com elas sem planejar. Mas aqui, sentados a esta mesa coletiva de café da manhã, todos com a mesma vocação, com gostos semelhantes, trocavam olhares tão envergonhados como se nunca tivessem saído de perto das ovelhas nas Green Mountains. Que espetáculo curioso! Esses ursos tímidos, esses retraídos guerreiros baleeiros. Mas quanto a Kekeg, que por acaso também estava sentado entre eles, à cabeceira, este estava frio como uma estalactite. Eu não acho homem bonito, não sei. Assim, estou falando que eu não acho corpo de homem bonito, assim, não sinto beleza, assim, claro que tem homens bonitos, muito mais bonitos que eu, com rosto bonito. Eu acho assim, sei lá, eu não sinto assim beleza em homem. Sim, eu vejo, é claro que tem homens que têm um rosto bonito, assim, como o Giannichini, quando era novo, que ele fez uma novela chamada Da Cor do Pecado. Quer ver quem mais? O DiCaprio, quando era novo, fez o Titanic, outro, aquele, quando era o Tom Cruise, quando era novo também, já está bem velho, o Brad Pitt também, quando era mais novo. Tem, assim, homens bonitos, assim, rosto bonito. Mas eu não vejo beleza, assim, graça em homem. Eu acho o homem esquisito, assim. Como eu vejo a elegância numa mulher, beleza, sei lá. O homem está falando aqui como se, ele tá retratando homens com beleza. Eu não vejo esse tipo de beleza em homem. Assim, não tem nada a ver achar homem bonito, né? Que quem acha homem bonito vai ser gay. Mas eu não acho homem bonito, não sei porquê. Não, assim, acho homem com rostos bonitos, assim, mas não o todo no corpo masculino. O resto eu acho o homem com rostos bonitos, assim, rostos. Como eu disse aí, o Giannichini, quando era novo, era bonito. O Tony Ramos, quando era bem novo mesmo, tinha um rosto bonito também. Mas rosto só, o restante eu não... Mas quanto a Kekeg, que por acaso também estava
Sentado entre eles, à cabeceira, este estava frio como uma estalactite. Claro que não posso falar muito a favor das suas maneiras. Seu maior admirador não teria conseguido justificar o fato dele ter trazido e usado seu arpão no café da manhã sem cerimônia. Cruzando a mesa sem atentar para o iminente perigo às cabeças e com ele espetando os bifes, mas isso ele o fazia com muita calma e todos sabem que no gosto geral, os gestos feitos com calma são considerados sinais de elegância. Não falemos aqui de todas as peculiaridades de Kekeg, de como recusou o café e os pãezinhos para se interessar exclusivamente pelos bifes mal passados. Basta acrescentar que, terminado o café, ele se retirou com outros para o salão, acendeu o cachimbo machadinha, ficando sentado lá tranquilamente, fazendo a digestão, sem tirar seu chapéu inseparável, enquanto eu saí para dar uma volta. Se eu tinha ficado estupefato na primeira vez em que vi um indivíduo tão exótico quanto Keg circulando no meio de uma sociedade educada, de uma cidade civilizada, essa estupefação logo se desvaneceu quando, em pleno dia, dei uma volta pela rua de New Bedford. Em todos os portos importantes, as ruas junto às docas ofereceram à vista tipos dos mais bizarros jamais descritos, chegados de terras distantes, mesmo da Broadway e na Chestnut Street. Os marujos mediterrâneos às vezes esbarram nas damas assustadas. A Regent Street não é desconhecida de lascaris e malaios, e em Bombaim, no Jardim de Apolo, verdadeiros yankees muitas vezes assustaram os nativos. Mas New Bedford supera Walter Street e Epping. Nesses últimos antros mencionados, vêem-se apenas marinheiros, mas em New Bedford encontram-se verdadeiros canibais papeando nas esquinas, realmente selvagens, muitos dos quais ainda levam carne sem batismo sobre os ossos. É uma visão muito estranha, mas além dos nativos das ilhas Fiji, de Tonga, de Erromango, de Panã e de Brig, e além das espécies selvagens das tripulações de baleeiros que vagueiam despreocupados pelas ruas, você vai ver outras cenas ainda mais curiosas, com certeza mais engraçadas. Toda semana chegam a esta cidade grupos de rapazes ainda inexperientes de New Hampshire, de Vermont, todos sedentos de lucros e glórias na pescaria. Na maioria são rapagões robustos que já desmataram bosques e agora querem deixar o machado para empunhar a lança da baleia. Muitos desses rapazes estão verdes como a Green Mountains. Em algumas coisas, você diria que tem apenas algumas horas de idade. Veja só, aquele garoto virando a esquina está usando um chapéu de castor e fraque, com um cinto de marinheiro e uma faca embaiada. E lá vem outro, usando um chapéu impermeável e capa de bombazina. Nenhum janota da cidade se compara com um janota do campo. Quero dizer, o janota verdadeiramente caipira, um sujeito que nos dias de canícula faz a colheita de seus 2 acres, usando luvas de pelica para não bronzear as mãos. Ora, quando um desses janotas do campo resolve ter uma reputação ilustre e se engaja numa grande pesca da baleia, você precisa ver que coisas engraçadas ele faz, chegando ao ponto. Ao encomendar sua roupa de marinheiro, manda colocar botões de bronze nos coletes, presilhas nas calças de lona. Ai, pobre capial!
Com que violência essas presilhas irão se arrebentar no primeiro vendaval, quando Fordes impelidos, juntos com as presilhas, os botões e tudo mais, goela abaixo da procela. Recapitulando. Ai, pobre capial, com que violência essas presilhas irão se arrebentar no primeiro vendaval, quando Fordes impelidos, junto com as presilhas, os botões e tudo mais, goela abaixo da procela. Mas não pense que esta famosa cidade tem apenas arpoadores, canibais e caipiras para mostrar aos visitantes. De jeito nenhum. Ainda assim, New Bedford é um lugar esquisito. Se não fôssemos nós, os baleeiros, esta extensão de terra ainda hoje seria um lugar em condições tão lamentáveis quanto a costa de Labrador.